Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo venha envolver você que está nos assistindo nesse momento e dar a direção para a sua mente, o seu espírito, para que você saiba como conduzir o seu coração, ou seja, a sua alma. Que o Espírito de Deus venha dirigir o seu espírito para que o seu espírito venha conduzir a sua alma, para que então o seu corpo venha agradecer. Bem, eu queria falar com vocês o que nós temos recebido do Senhor Jesus. O seu Santo Espírito nos dá a direção e nós passamos para aqueles que creem naturalmente. A Bíblia fala, aliás, o próprio Senhor Jesus, não foi um apóstolo que escreveu, não foi um profeta, não foi um dos grandes homens, heróis da fé, mas foi o próprio Senhor Jesus quem falou. E quando eu leio a Bíblia e eu atento muito para as palavras que Jesus falou, eu presto atenção. E aquelas palavras, a Bíblia toda dirigida pelo Espírito Santo, toda ela, 100%. Mas quando nós lemos as passagens, os ensinamentos que o Senhor Jesus passa, então abre o nosso entendimento, ele se aprofunda mais na vontade de Deus para a nossa vida. Não tem como a pessoa interpretar, porque o próprio Espírito Santo fala, né, através das palavras que o Senhor Jesus disse. Então, diz o Senhor Jesus, ou disse o Senhor Jesus, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, você já deve ter lido isso muitas vezes e talvez não tenha revelado, Deus não tenha revelado para você. Mas o que ele me mostra nesse texto é que muitas pessoas que costumam dizer Senhor, Senhor, cantam, oram, falam para outras pessoas a respeito do Senhor Jesus. Mas Jesus está dizendo aqui que nem todo que me diz Senhor, Senhor. Doutra feita, Jesus disse assim, muitos são chamados, poucos escolhidos. Ele falou isso 2 vezes. Muitos, os primeiros serão os derradeiros, quer dizer, os últimos. E os derradeiros, os últimos, serão os primeiros. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então eu vejo assim que Jesus conhece muito bem cada um de nós. Ele conhece todos. E ele sabe perfeitamente aqueles que vão
entrar nos céus e aqueles que vão ficar do lado de fora. E o que me faz ficar mais, assim, digamos, temente, mas temente mesmo, porque ele diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, que é o objetivo final de todos os que dizem que creem no Senhor Jesus, não é? Todos os crentes têm essa esperança, um dia entrar no reino dos céus, um dia passar pela porta estreita, um dia viver a eternidade com Deus. Só que Jesus, já sabendo que muitos são chamados e poucos são escolhidos, ele aqui mostra quem são os escolhidos. De todos os que são chamados, ele mostra quem são os escolhidos. Quem serão os escolhidos? Ou quem são os escolhidos? Ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor. Quer dizer, nem todos os que fazem parte da igreja, pode ser bispo, pode ser pastor, pode ser esposa de pastor, de bispo, pode ser padre, pode ser papa, pode ser o rabino, pode ser qualquer pessoa. Presta atenção. Nem todo que está dentro das igrejas, nem todos os que estão nas igrejas, que invocam o nome do Senhor, 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 nem todos entrarão no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, quando nós tratamos de Senhor, Jesus fala Senhor. Então, imediatamente, quem é que chama de Senhor? Quem é que o chama de Senhor? Os que estão dentro das igrejas. Ou os desigrejados, mas que, de uma forma ou de outra, chamam Jesus de Senhor. Todos os que conhecem a Bíblia, todos os que estão dentro das igrejas, todos, chamam Jesus de Senhor. Porém, Jesus diz com clareza, nem todo que me diz, nem todo que me chama, nem todo que ora a mim, nem todo que me louva, nem todo que usa o meu nome, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quando a gente pensa na palavra Senhor, e uma das razões porque na Igreja Universal do Reino de Deus, o nome Jesus Cristo é o Senhor, está acima do nome da Igreja Universal, acima do coração. Salvo em alguns lugares que a gente não pode mexer na fachada da igreja por conta das autoridades. Mas onde nós podemos colocar, então o nome do Senhor Jesus está acima de tudo. O Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. O que significa isso? Significa que Ele é o Senhor e os que o servem, e apenas os que o servem, apenas os que são servos dele, porque quando se fala em Senhor, existe também a figura do servo. Não é do crente, é do servo. Quando se trata de Senhor, imediatamente a gente olha a outra ponta que está o servo. Se não há Senhor, não há servo.
Se há senhor, há servo. E somente os servos entrarão no reino dos céus. É isso que eu entendo aqui. É isso que eu entendo. Essa é a minha fé. Aí você vai dizer, mas sim, ô bispo, poxa, mas eu faço a obra de Deus. Eu sou servo. Servo não é só quem faz a obra de Deus. Jesus não fala aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a obra de Deus. Não! Ele fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E o que é fazer a vontade do Pai que está nos céus? O que é fazer a vontade do Pai? Vamos lembrar aqui que o primeiro grande mandamento da lei de Deus foi o quê? Foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todos os seus pensamentos, com todas as suas forças. Ele é o primeiro. Faça dele o primeiro. Eu tenho que ser o primeiro na vida de vocês. É isso que Deus está falando. Eu sou o primeiro. Muito bem. Então eu creio. Então eu coloco toda a minha força no meu Senhor. Ele se torna o primeiro na minha vida. Quando ele é o primeiro na minha vida, então eu sou o segundo e eu vou, obviamente, obedecer tudo o que ele mandar. Desculpa lá. Tudo que ele mandar. Eu vou ser servo. E o servo, ele faz a vontade do seu Senhor. Só para você ter uma ideia, vamos lembrar aqui o passado. Você sabe que a figura do servo está associada à maldição. A figura do servo está associada à maldição. Lá em Gênesis, quando a primeira vez que se fala em servo, foi justamente quando Noé amaldiçoou o seu filho Cão. Cão foi amaldiçoado porque Cão, um dos 3 filhos de Noé, viu a nudez de seu pai e contou para os seus irmãos. Então, os seus irmãos pegaram uma capa, foram lá e cobriram a nudez de Noé. Cobriram a nudez de Noé. Então, Noé, quando despertou e soube do que havia acontecido, despertou da bebedeira que ele teve, que ele bebeu vinho e ficou completamente desorientado. Então, quando ele soube que o seu filho Cão havia visto e contado para os seus irmãos a sua nudez, então Noé amaldiçoou Cão. Mas, presta atenção, Deus, não foi Deus quem amaldiçoou o Cão. Não foi Deus. Porque se você ler lá Gênesis capítulo 9, você vai ver que Deus abençoou, logo que Noé saiu da arca com a sua família, Deus abençoou Noé e também os seus filhos, todos eles. Mas Noé tinha a autoridade de Deus para que abençoasse ou amaldiçoasse os seus filhos. E ele amaldiçoou o seu filho Cão. Daí vieram os cananitas, Canaã. Canaã era a terra que o povo de Israel viria possuir como herança, promessa de Deus. Mas a figura do servo começou ali.
não havia servo. Todos eram abençoados. Todos eram iguais. Mas quando Noé amaldiçoou o seu filho Cão, então nasceu o servo. Então nasceu o servo, obviamente nasceu também os senhores. E então nasceu a escravidão. Logo em seguida veio a escravidão. O homem começou a escravizar o próprio homem. E nós tivemos essa história repetida no tempo da escravidão. No Egito, nós tivemos, no Brasil e na América, enfim, no mundo, nós tivemos essa figura do escravo. E o que era o escravo ou o servo? Ele era propriedade do Senhor. O Senhor dele tinha direito à sua vida. Porque uma vez que o Senhor comprava o escravo ou o servo, então aquele servo, aquele escravo, ele era de propriedade e o Senhor dele poderia fazer dele o que bem entender, podia matá-lo, podia deixá-lo viver. Enfim, mas nasceu a figura do servo. Mas o que fica registrado aqui, eu estou lembrando apenas o passado e falando sobre servos e senhores, para você entender o que significa, Jesus Cristo é o Senhor. Porque quando ele diz Senhor, Senhor, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Fazer a vontade do Pai, aí, primeiro, a pessoa é serva de Deus. Ela se torna serva de Deus. E para ser serva de Deus, primeiro tem que ser filho, que é o caso de Jesus. Primeiro, Jesus nasceu do Espírito Santo. E nós vamos falar mais a respeito disso durante essa semana. Ele nasceu do Espírito Santo e ele nasceu e foi ungido com o Espírito Santo para servir ao Pai. Jesus veio para servir. Então, os servos de Deus, primeiro tem que nascer de Deus. Nascer da água e do Espírito. Serem novas criaturas. Então, quando Jesus fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, aí entra o segundo mandamento. O primeiro é amarás a Deus de todo o seu coração. O segundo mandamento é amarás a quem? Ao seu próximo. Amarás ao seu próximo, como a ti mesmo. É o segundo mandamento. Então, aquele que faz a vontade do Pai, ele ama o próximo. Ele dá a vida dele em favor do seu próximo. Aí vem o trabalho social que as pessoas fazem, as pessoas de bom coração fazem com respeito às pessoas que estão sofrendo. Então, o fazer a vontade de Deus é você ter o caráter de Jesus que ele teve para com o Pai e teve para com todos os que se chegaram a ele, doentes, enfermos, oprimidos, etc. E ele salvou, libertou, perdoou, ele serviu o tempo todo àqueles que vinham até ele, aqueles que nele criam ou creram. Então, fazer a vontade do Pai, amiga e amigo, é você se comportar diante das pessoas que estão ao seu redor, do seu próximo, dos seus familiares, e fazer o melhor para essa pessoa. Se você é de Deus, se você ama a Deus, se o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, então você tem a obrigação de fazer pelo seu próximo o que você faria por si próprio. Essa é a fé de servos e Senhor, do Senhor e dos servos. Essa é a lei. Jesus falou, é a lei. É o cumprimento da lei, dos profetas. Primeiro, Deus. Segundo,
o nosso próximo. Mas isso é só para quem é servo. Claro, quem não é servo não serve ao Senhor. Pode chamá-lo de Senhor, Senhor, mas não serve. Então, ele é ignorado. Mas quem é servo, serva, então Deus abençoa essa pessoa. Deus abençoa. Veja que naquela história do religioso e do publicano, que é o pecador, símbolo do pecador, que foram orar, subiram no templo para orar, que o religioso orava de si para si próprio. Ó Senhor, graça, chamou o Senhor de Senhor. Ó Senhor, graças te dou, porque eu não sou como aquele publicano pecador que está ali, não. Eu não sou como ele, não. Eu sou uma pessoa boa, faço isso, dou meu dízimo, eu faço jejuns, quer dizer, era um religioso nato. E diz que a oração, Jesus diz que a oração do pecador, o pobre pecador publicano, dizia, ó Senhor, ele não ousava nem sequer levantar a cabeça, ele dizia, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Então Jesus acrescentou que esse pecador voltou justificado, merecedor para a sua casa. Já o religioso não foi ouvida a sua oração, ele desconsiderou, ignorou. Então, quando Jesus fala, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, essa é a posição do servo. O servo, o verdadeiro servo, ele quer o bem do seu próximo. Porque ele, primeiro, é de Deus. Primeiro, ele tem caráter de Deus, nós falamos. Primeiro, ele tem o quê? Ele tem a natureza divina, que são os batizados com o Espírito Santo. Nós falamos sobre isso esses dias. Quando a pessoa é de Deus, ela tem a natureza divina, o DNA de Deus. E ela quer fazer o que Jesus faria se estivesse no lugar dela. Eu não sei se ficou claro. E o Espírito Santo venha orientar você, minha amiga e meu amigo, porque muitas pessoas pensam que pelo fato de fazerem, pregarem o Evangelho, curar os enfermos, libertar os oprimidos, fazer benefícios do seu trabalho, que elas são ou têm garantia da entrada no reino dos céus. Não. Não é porque eu prego a palavra de Deus, não é porque nós somos instrumentos do início da Igreja Universal do Reino de Deus. Não, somos instrumentos de Deus. Não é porque eu sou o bispo, não, que eu vou entrar no reino dos céus. Mas é porque eu faço a vontade do meu Pai. Se eu faço a vontade do meu Pai, então eu sou servo dele, eu sou filho, servo e filho. Se eu não faço a vontade do meu Pai, então eu não sou servo. Consequentemente, não entrarei no reino dos céus. Você sabe, o servo é comprado pelo Senhor. E foi isso que Jesus fez conosco. Ele me comprou. Ele pagou com a sua própria vida para me salvar. Se eu aceito ser dele, se eu aceito essa negociação, então eu vou ser servo dele. Se eu não aceito, eu não me entrego. Ele pagou, mas eu não entrego a mercadoria. Pronto, não adiantou nada. Que é o que acontece, infelizmente, com a maioria. Então, amiga e amigo, pense bem. O segredo aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O segredo aqui é o seguinte:
entrarão no reino dos céus aqueles que fazem a vontade do meu Pai, Jesus te falou, do Pai eterno. Amanhã falaremos mais a respeito. Deus abençoe vocês. Graças a Deus.